Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise aqui de um vídeo que nós observamos no YouTube mesmo, na plataforma YouTube, num canal chamado Pod Crente. É um canal da CCB, é um canal do filho de um ancião, né? Inclusive a família Vasco, né? O nome do dono do canal é Eduardo Vasco. E hoje ele entrevistou um cooperador de jovens lá no canal dele. E ele fez algumas perguntas para o cooperador de jovens. Minha esposa Ma Oliver e eu, nós vamos aqui fazer algumas análises. Eu vou deixar aqui na descrição, melhor, vou deixar fixado no topo dos comentários. Eu vou deixar o link dos 4 vídeos que a gente separou para tecer os comentários nesse vídeo, mas eu vou deixar os links para que vocês possam assistir esses 4 vídeos, esses 4 trechos, né? E aí a gente vai tecer os nossos comentários aqui. Verdade. E lembrando que a nossa opinião aqui é sobre os assuntos que foram abordados por eles. Pois o nosso trabalho aqui é desfazer as alienações, os pensamentos fechados, equivocados sobre diversos assuntos. Então aqui nós não estamos fazendo um vídeo contra o Eduardo Vasco e nem contra o Valério. O Valério, né, o cooperador Valério, e nem contra o outro rapaz que também estava participando dessa live. Não é nada contra nenhuma dessas pessoas. É somente para a gente esclarecer melhor os assuntos que eles abordaram, pois eles abordaram de forma alienada, de forma fechada, de forma segundo a CCB. E a gente precisa abordar esses assuntos de forma geral, pois é um assunto que envolve a vida de todos. Inclusive, eu vou pedir a todos vocês que nos acompanham nesse canal, para que vocês possam também clicar aqui na descrição, tem o link também do nosso grupo lá no Facebook, para que vocês também possam dar também a opinião de vocês, a qual nós também vamos ler a opinião de vocês aqui nos nossos vídeos, ok? Sim, sim. Então vamos lá, eu vou colocar o primeiro trecho do vídeo em questão. Aqui ele está falando sobre usos e costumes, ele está falando sobre short, sobre roupa feminina e masculina, e aí nós vamos entrar em alguns assuntos muito interessantes nesse contexto aqui. Vamos lá. Por que é proibido usar bermuda? Então, aí eles sempre querem que a gente tire uma base bíblica para que expliquem e fique esclarecido para eles a respeito disso. Certo. Existe a doutrina que vem da religião, que vem da onde seguimos. Existem os ensinamentos, usos e costumes que já são algo que vem desde quando a instituição se levantou até o presente momento ainda que nós estamos. Então tem coisas que se opõem pelo hábito do dia a dia. Não que você vai conseguir encontrar uma explicação, porque na Bíblia já começa lá em Gênesis, aonde o Senhor pegou lá da pele e colocou, vestiu Adão e Eva. Aí depois nós vamos entrando no Velho Testamento, vai sobre a vestidura. A mulher colocando as suas roupas, os seus pendentes, as suas tranças. Aí nós vamos lá no Novo Testamento e pega onde Paulo fala que a mulher se portar com decência, não usar de adereços, né, para não ser extravagante, mas se postar de decência diante de Deus. Mas em nenhum tema desses escritos biblicamente nós temos algo que se diz a respeito do que vestir. Só uma parte que é bem focada, que diz assim, que o homem não usará veste de mulher e a mulher não usará veste de homem, que a Deus a abominação é. O resto não tem nada especificado sobre a questão do uso e do que vestir. Que naquela época, se nós formos pegar as mulheres hebreias e a forma que eles se vestiam, eles tinham uma roupa sucinta. As mulheres usavam aquela roupa um pouco mais colorida, os homens um pouco uma cor mais neutra, mas todos tinham aqueles vestidos longos, que cobriam os braços, então eles tinham aquele tipo de vestimento. Hoje, o vestido, vamos dizer assim, já é algo só para a mulher. Sim. Então já não entra nesse conceito nosso. Então nós não podemos aqui dizer para o moço e para a moça que dentro da palavra se fala algo a respeito, assim, nitidamente, a respeito do assunto do vestimento. Como se diz em bermuda, como se diz, vamos dizer, a mulher com uma calça.
Então aqui nesse pequeno trecho, o que ele expõe? Que existe na congregação doutrina e ensinamento. Isso aí nós somos carecas de saber disso. Aliás, não é só na congregação, em muitas religiões. Inclusive tem igrejas da Deus e Amor, por exemplo, que a doutrina ainda é muito mais dura do que a da CCB. Com certeza. Então aqui ele fala em doutrinas e ensinamentos. Ele fala que choveu de perguntas, não só para ele, para o cooperador de jovens, como também para o Eduardo Vasco, sobre a questão de vestimenta, né? Esse aqui é um assunto muito interessante. Por quê? Porque eu acho que esse cooperador de jovens ele não deveria nem ter dado essa opinião. Por quê? Porque ele está sendo porta-voz do ministério da CCB. Sim. Ele está sendo porta-voz dos líderes máximos. E sem dizer que o papel do cooperador de jovem é ensinar a Bíblia às crianças. É ensinar as crianças a cultuar a Deus. E não educar as crianças ou os jovens, as pessoas, naquilo que ela deve ou não deve fazer. Isso é papel da família. É assim como seu filho. Seu filho vai para a escola, ele não deve chegar lá na escola, a professora falar, olha, você não pode usar uma roupa cor-de-rosa. Ou a menina, você não pode usar uma roupa azul. Isso não é papel da escola. O papel da escola é ensinar as matérias. É ensinar a criança a resolver as contas, a escrever um português correto, a estudar história, ciência, não a educação. Educação cabe aos pais. Isso. Então, esse cooperador, ele já foi equivocado nisso. Não vou falar que ele foi errado, mas ele foi equivocado em dar esse tipo de opinião, colocar ali parâmetros do que é certo e do que é errado na educação das pessoas, principalmente dos jovens que acompanhavam a live. Mas nesse primeiro trecho, vocês podem observar que ele fala sobre doutrina e ensinamento, só que ele, biblicamente falando, dentro da doutrina, porque a congregação ela fala que a doutrina dela é baseada na Bíblia. Sim. Ele fala que não existe nada na Bíblia que coloque uma regra na roupa de qualquer pessoa. Principalmente no assunto que eles abordaram, que era a pergunta, o porquê que o homem não poderia usar uma bermuda. Na Bíblia não tem nada especificamente falando que o homem não pode usar uma bermuda. Então, se a religião, vamos pegar no caso a CCB, ela diz que o homem não pode usar uma bermuda, ela está fora da Bíblia, porque não tem nada bíblico que possa corroborar para que ela imponha esse dogma às pessoas. Então, mas esse primeiro trecho, ele na doutrina, ele sabe, doutrina bíblica, ele sabe que não existe nada que possa dar embasamento para isso. Mas agora vocês vão observar no segundo, no terceiro e no quarto vídeo quais as narrativas que ele monta dentro dos ensinamentos para colocar medo nos jovens, para que os jovens possam ser seduzidos a isso, as regras da congregação cristã no Brasil. É através do medo, do pânico, do pavor, do julgamento. Agora eu vou colocar o segundo vídeo. Uma coisa eu sei, qualquer vestimenta que ela venha trazer sensualidade e venha querer despertar em alguém algo que seja nesse sentido, isso dentro da palavra é abominação. Então, se você sabe que você está colocando uma roupa e aquela roupa, em vez de te deixar bem vestido, está te deixando com algo atraente para o lado da sensualidade, você está vindo por um caminho que o Senhor abomina. Né? Então, as pessoas têm hora que confundem. A questão é a vestimenta do homem e a vestimenta da mulher. Tudo aquilo que nós usar, que nós olhando no espelho, nós possa se sentir bem, saber que quando a gente passar em algum local, nós não seremos objeto de desejo ou de qualquer coisa que vai para o termo da sexualidade, né? Agora a questão da bermuda, que muitos moços perguntam. A bermuda é algo que desde vocês aí, desde crentes, desde pequenininho, dos avós, dos bisavós, as pessoas quando estão ali dentro da graça, participando ali do hábito do culto, que é uma
pessoa que frequenta, é uma pessoa que está ali, que pede hino, que ora, que testemunha, automaticamente muitos não precisam revogar essa situação, porque todos se sentem mal quando estão, vamos dizer, numa situação de bermuda. Eu sou muito assim, eu não uso não porque eu vejo problema, mas eu não uso porque é algo que eu não consigo me acostumar justamente por uma tradição de família, né? Que eu não consigo me sentir bem, eu não consigo ir a público de bermuda, você entendeu? Mas é algo habitual, uso e costume. Aqui nós podemos observar que ele começa naquela chamada castração sexual dos jovens da CCB, né? Então a moça, ela coloca uma roupa não para ela se sentir bem, mas para ela não, ela coloca aquela roupa para ela não ser julgada pelas outras. Na verdade, ele já está fazendo um julgamento aí, né? Porque ele diz que é abominável você colocar uma roupa que vai provocar uma questão em outra pessoa. Primeiramente, vamos desfazer essas coisas que às vezes dentro da religião a gente costuma olhar assim. E a gente precisa ter uma visão macro do negócio. O que acontece? Eu não conheço ninguém que fala assim, hoje eu vou colocar essa blusa porque essa blusa me deixa sensual e eu quero que as pessoas me desejem na rua. Não vejo ninguém fazer dessa forma. Quando a pessoa, ela experimenta uma roupa, ela põe uma roupa, primeiro ela quer se ver bonita naquela roupa, ela quer se ver bem. Então, a pessoa julgar que a pessoa coloca uma roupa com a intenção de provocar isso ou aquilo, é errado. Principalmente ele que está falando das pessoas dentro da CCB. Nós conhecemos moças muito bonitas, que qualquer roupa que elas coloquem, elas ficam lindas. Elas chamam a atenção independente. E ela pode estar de jeans, ela pode estar vestida de vestido de festa, ela fica linda de qualquer forma. Então qualquer roupa que essa pessoa colocar, ela está colocando com o intuito de provocar no outro desejo, sexualidade, fazer com que as pessoas desejem ela. Não, ela está vestindo uma roupa que a deixa bonita, que faz ela se sentir bem. E aí você dizer que a pessoa fez com aquela intenção e ainda dizer que isso é abominável aos olhos de Deus, é duas coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver. Deus, ele não vai te julgar pela sua roupa, não. Porque tem muita gente lá engomadinho dentro da igreja que por dentro não vale nada. Não vale nada. O seu pensamento é ruim, as suas intenções são maus, ele não carrega nada de bom dentro do coração. Então, mas tá lá, de terno e gravata. Aos olhos da sociedade, ele tá dentro dos padrões. Mas e aí? Deus vai salvar ele só porque ele tá dentro dos padrões aos olhos da sociedade? E um outro detalhe, é aquela questão, né? A mulher, ela colocou uma roupa extravagante. E isso, ela colocou a roupa extravagante para ela se sentir bem. Só que quem é que cometeu o maior pecado? Ela que colocou a roupa ou eu que interpretei aquilo e avancei no pensamento, no desejo, né? Certo? Então, pecados, erros, enfim. Quem que cometeu o maior erro aí? Obviamente que quem comete o maior erro é a pessoa que identifica aquilo e vai lá e acaba ultrapassando os limites do respeito. Verdade. Certo? Na sociedade, existe um tipo de mulher, não menosprezando com todo respeito, mas existe um tipo de mulher, sim, que coloca a roupa para seduzir homens. Essas são as mulheres, as garotas de programa, né? Sim. As garotas de programa, elas fazem isso. Eu posso julgar esse homem que está falando essas frases aqui, eu posso julgar que ele condena as mulheres como se fossem todas garotas de programa. Sim, só que a garota de programa, ela utiliza daquela roupa como ferramenta para atrair os seus clientes.
quem vive em sociedade, dentro da igreja, ou já é casado, a pessoa ela não usa da roupa como ferramenta para nada. Ela usa da roupa para se sentir bem, para se sentir bonita. É diferente, o intuito é diferente. A garota de programa, ela tá ali com aquele intuito. Quem se veste, por exemplo, se eu colocar um vestido e esse vestido modelar o meu corpo, eu não estou colocando aquilo com a intenção de seduzir outro homem. Eu estou colocando porque eu me achei bonita com aquela roupa. E se a roupa modelou o meu corpo, é outra questão. Aí é questão de costura, de modelagem, não a intenção de atrair homens. Porque eu já sou casada. E ainda se eu fosse solteira, eu não estaria colocando aquela roupa com a intenção de atrair homens. Eu acho que as pessoas, elas que julgam o outro, dizer que o outro só põe aquela roupa para querer atrair um namorado, atrair um homem, uma mulher, tá reduzindo aquela pessoa somente a uma roupa. E isso é errado, porque a gente se aproxima das pessoas, a gente cria relações, a gente namora, casa com pessoas por muito mais motivos, além de uma roupa. Agora a garota de programa não. Quem se aproxima dela só se aproxima com o intuito de aproveitar por um momento e depois descartar. Então é diferente. E esse cooperador de jovens aqui, conversando com os dois jovens, né? Você pode observar que o filho do ancião lá, o Eduardo Vasco, nada contra ele, mas referente à fala dele, ele fala assim que ele não usa short, por exemplo, pelo fato da família dele, sabe? É a tradição da família. Minha família, a tradição. Então, quer dizer, ele não faz porque ele não quer, é por conta da família. Você vê o que a religião ela faz. Você sendo um filho de um ancião, você não consegue ser você espontâneo, você não consegue ser simplesmente você. Você tem que ser a cópia do seu pai, a cópia do seu parente. Na verdade, o que ele coloca ali é que ele não utiliza por costume. Sim, pessoal, é o seguinte, é que nem dieta. A dieta, quando você começa uma dieta, é difícil. Porque você está acostumado a comer de tudo, sem restrição, e de repente você se vê restrito a só comer aquele tipo de comida daquela forma. É difícil. Mas depois que você se acostuma, que você se adequa ali, você já não consegue comer as outras coisas. Você se acostuma com aquela quantidade, com aquele tipo de comida, você já não come outras coisas. Ele falou uma coisa que é certo, ele também não utiliza por falta de costume, mas maiormente ele não utiliza de short por conta do pai dele ser ancião. E ele sabe que isso vai repercutir negativamente para o pai dele. E que também vai repercutir negativamente para ele, porque ele deixa bem claro, pessoal, que o canal dele é uma ferramenta de trabalho dele. Isso é no próximo vídeo agora. Sim, ele deixa isso bem claro, vocês vão poder ver. Então ele está utilizando daquilo ali para ganhar dinheiro, para trabalhar, para se sustentar, enfim. Então, a maior, vamos dizer assim, 99% do público dele é da CCB. Então, se ele começar a andar de short, ele sabe que muita gente vai se desinscrever do canal dele. É verdade. Ferramenta do sistema. Muita gente vai deixar de seguir ele, porque ele vai deixar de ser um rapaz perfeito aos olhos dessas pessoas. Embora ele usar short ou não, isso não desfaz da pessoa dele. Isso não diminui ele em nada. Eu vejo até nele um rapaz bom. Eu vejo que ele é um rapaz bom, já é um rapaz novo. Ele tem uma bela educação, já é casado, né? Já é um rapaz de, vamos dizer assim, já é um pai de família ali, já é casado, tem sua esposa. Então o fato dele estar de short não ia diminuir ele em nada. Mas ele faz isso, primeiro, porque o pai dele é um ancião. E também porque ele tem medo do julgamento das pessoas e das pessoas pegarem e promover um boicote contra ele e se desinscrever do canal dele. Verdade. E isso, gente, acontece, por exemplo, no mundo da moda, modelos. As modelos, elas sentem vontade de comer doce, elas sentem vontade
das coisas, mas elas não comem. Por quê? Porque elas sabem que elas não podem sair daquele padrão de manequim, porque se elas saem, elas perdem o emprego, elas perdem oportunidades, e elas não querem, elas batalharam para estar ali. Então, elas fazem aquele sacrifício em prol de manter os seus empregos, as suas oportunidades. E o que eu vejo nesse rapaz, no Eduardo, é a mesma coisa. Quando ele fala que ele não usa por isso, por aquilo, eu senti que ele tubiou, ele se tubiou. Ele tem sim vontade. A gente vê pela forma que ele se veste de uma forma até um pouco mais moderna que a maioria dos irmãozinhos dentro da igreja. Mas ele diz que não utiliza da bermuda por falta de costume. Verdade. Só que aqui agora ele no vídeo anterior ele fala que ele não utiliza por conta da tradição dos pais. Mas aqui ele solta que ele não faz a utilização de uma bermuda, por exemplo, não é só por conta disso, é por conta do canal dele, é por conta do julgamento da Irmandade. Agora nós vamos observar o terceiro trecho. Eu acho que vai muito da ocasião também, viu, Eduardo Henrique? Eu acho que, vamos dizer, você tá lá, Deus preparou, você vai numa piscina lá, tem uma piscina na tua casa, você vai tomar um banho de piscina, se você tá lá com a sua camiseta, do jeito que Deus preparou para você, e se você tá com calção lá, que não venha tirar a sua comunhão, se você conseguir entrar dentro da piscina na tua casa e aquilo ali não te trazer um transtorno mental ou uma acusação para quem estiver ali, não há problema nenhum. Agora, se você for fazer aquilo, te trazer alguma perturbação, põe tua calça de tectel e dá o seu tibum ali, acabou. Observe um detalhe, eu vou só cortar um pouquinho esse terceiro trecho para fazer um breve comentário. Olha como é a vida aprisionada dentro da congregação e dentro do sistema religioso. Dentro da sua própria casa, ele conta, ele narra isso aqui. Se você tem uma piscina... Você tem uma piscina dentro da sua casa, e aí você se sente acusado porque você está dentro da tua casa com a tua roupa. Ele ainda diz... Gente, chega a ser o cúmulo do absurdo isso que eu estou ouvindo. E ele ainda diz... porque se você se sentir ali acusado... Quando ele fala se sentir acusado, gente, não é a consciência da pessoa que acusa ela. O que acusa é as pessoas que vão estar ao redor. Ele fala, se você vê que aquilo vai te acusar, se você vai se sentir acusado, coloca a sua calça de tactel e dá seu boom dentro da piscina. Aí ele está falando na questão de calça. Eu, pelo menos, nunca vi a pessoa entrar totalmente de roupa dentro da piscina. Então ele fala da calça. Mas digamos que a pessoa esteja sem camiseta, que é óbvio que ela vai estar. Do que adianta ele cobrir todas as pernas se a parte de cima vai estar nua? Então eu não vejo sentido nisso. E outra, por que as pessoas, quando vai à praia, usam o biquíni? Porque quando você está no sol, sob o sol, você está tomando sol ali, as partes que estão cobertas, elas não vão pegar cor. Então se você vai para uma praia, experimenta vocês, vai para uma praia, fica lá de óculos escuro, de camiseta, de calça, que você vai ver, seu pé vai bronzear, seus braços vai bronzear. Quando você tirar o óculos, vai estar lá ao redor dos seus olhos, vai estar branco e o resto vai estar tudo bronzeado. Então, as pessoas colocam o biquíni para quê? Colocam uma sunga para quê? Para quando o sol marcar e ficar mínima. Isso. Ficar uma marca mínima. Quando ela colocar uma roupa, não dá diferença. Porque é horrível. Você coloca uma roupa e aí você vai olhar, a sua manga tá um pouco mais acima, aí você vê para baixo, parece que você tá com outra roupa por baixo. Por quê? Porque tá aquela risca, aquela marca, aquela divisão de duas cores na sua pele. Então é por isso que as pessoas usam o mínimo de roupa possível, justamente para isso. Para quando marcar, e a pessoa depois for colocar uma roupa, não ficar essas divisas, essas marcações no corpo. Mas o que eu quero também ressaltar aqui é essa questão da cobrança mental, psicológica. Sim. Dentro da sua própria casa, você tem que ter aquele cuidado, sabe? Aquela cobrança. E você ouve a voz do ancião falando no teu ouvido. Você ouve a voz do teu cooperador de jovem falando no teu ouvido. E essa cobrança que ele está falando, que antes ele falou que na Bíblia não existe nada
Nada que possa corroborar com usar ou não um short, usar ou não na questão da mulher uma calça. Ele está dizendo que na Bíblia não existe. Mas aqui ele já começa com a questão do medo, do pânico. Até dentro da sua própria casa você tem a cobrança do Espírito Santo, sendo que na Bíblia o próprio Espírito Santo falou que não tem nada que desabone. Vocês estão entendendo o grau de alienação que existe nisso? E se a gente for olhar a Bíblia, por exemplo, teve um apóstolo, profeta, não sei, discípulo. Pedro, por exemplo, nadava pelado na praia. E pegou não sei quanto tempo nu. Salvo que Isaías pregou nu 3 anos no deserto. 3 anos. Não estamos falando para ninguém andar nu, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Por exemplo, Pedro ia na praia. E Pedro ia na praia e nadava nu, certo? Ah, mas a Bíblia, ela me condena de eu usar uma bermuda? Não. Pior era se você estivesse nu. A Bíblia ela não te condena, por quê? Porque todo sacrifício já foi feito na cruz. Então, mas não então era nada pode te separar do amor de Cristo. Mas não seria pior se você estivesse nu? Mas tá lá na Bíblia. Tem pessoas que costumam seguir... porque tá na Bíblia, tá escrito assim. Ela não faz interpretação, ela não procura entender nos dias de hoje o que aquilo quer dizer. Ela simplesmente segue ao pé da letra. Se a gente for seguir ao pé da letra, ele pregou 3 anos nu, então qual seria o mal de uma pessoa entrar numa piscina de sunga? Não teria mal algum, porque lá ele pregou nu. É porque ele usa aquilo ali como artifício de prazer, de práticas carnais. E a Escritura, ela deixa claro que essa questão de prostituição, adultério e fornicação não tem nada a ver com contato sexual. Ela tem a ver com a parte religiosa. Porque o homem lá em Adão, adoração, né? o homem lá em Adão, ele prostituiu Deus se entregando a outros deuses. Se entregando aos seus próprios deleites. E em falar que Deus estava mentindo, Deus estava errado e a mulher estava errada também. Entende? Então assim, agora eu vou dar continuidade novamente ao áudio para vocês observarem o que o Eduardo Vasco ele começa a falar a partir daí. Eu já falo pra você. Por exemplo, na minha lua de mel, né, na questão do... A gente foi pro hotel e era um hotel de águas quentes, de piscina natural e tudo mais. Só que, querendo ou não, quando você assume essa responsabilidade aí, né, de você ser um digital influencer cristão, expor a sua vida como a gente usa, porque é a nossa ferramenta de trabalho, então, querendo ou não, você sabe que vai ter muitos olhos em muitos lugares, né, que você... Então, vocês puderam prestar atenção que ele diz que quando a gente assume o papel de ser um digital influencer, quer dizer que ele já tomou para si essa profissão. Pessoal, aqui nós temos o nosso canal aqui já faz algum tempo. Tínhamos o antigo canal que era o Papo Reto, que no caso o Michel gravava mais. Enfim, a gente não toma isso aqui como profissão. Isso aqui a gente toma como ferramenta para que a gente possa conversar com todas as pessoas que estão interessadas em buscar a verdade. Aqui, cada um tem sua profissão. O Michel não vive de youtuber, eu não vivo de youtuber. A gente tem os nossos trabalhos, a gente vive, nós ganhamos o nosso sustento de outras formas. Isso aqui é só uma ferramenta de comunicação para nós. Mas esse rapaz, ele coloca que digital influencer, ele tomou já essa profissão para si. E aí fica uma pergunta para vocês. Muitos da CCB vêm nos acusar, dizer que nós ganhamos dinheiro com a CCB, né? Que nós ganhamos, nós estamos ganhando dinheiro, estamos, enricando, ficando bem de vida, falando mal da CCB. Primeiro, que aqui a gente não estamos falando mal. Se fala mal daquilo que a gente não conhece. No caso, a gente está falando de uma religião a qual nós fizemos parte dela por anos. Conhecemos de perto. Então a gente está aqui desfazendo as alienações e os entendimentos equivocados que a doutrina, que a igreja ensina para nós a respeito da Bíblia.
Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Esse rapaz, ele está ganhando dinheiro com a CCB. Porque ele tá falando que ele é um digital influencer cristão. Então ele já tomou essa profissão para si. Não sei se ele trabalha em outro emprego, mas parece que esse está sendo o emprego dele atualmente. E aqui o que ele deixa claro também é que além dele ser um digital influencer e dele ser um cristão, então ele tem que dar bons exemplos, né? Então eles acham que andar de terno, gravata, andar num porte, por exemplo, as mulheres de saia, eles acham que aquilo ali é o porte cristão. Eles têm que ser o modelo, o exemplo. Eles têm que sempre ser o exemplo para a sociedade. Então é aí onde eles passam a ser vaidosos. E também, se a gente observar, não é porque nós somos youtubers, estão aqui gravando, é que a gente vai vir aqui mostrar para vocês uma coisa, amanhã vocês encontrar a gente na rua e ser outra. Entendeu? Aqui nós somos o que somos. Não estou aqui apoiando nada de errado. Aquilo que é de errado eu falo, ó, tá errado, discordo. Aquilo que tá certo, ou que ao meu julgamento, ao meu entendimento não me condena, eu exponho, mas sempre digo, é a minha opinião, é o meu ver das coisas. Então cada um segue o seu. Mas ele coloca aí que ele precisa dar exemplo, quer dizer, que ele tá aqui passando uma imagem de perfeito. Mas será que no dia a dia dele ele é assim? Ele é assim, perfeitinho da forma que ele é? Porque aqui ele tá tendo esse cuidado de passar para vocês um bom exemplo, todo cuidado. A gente percebe-se, é nítido que ele tem muito cuidado no que ele fala. Inclusive nessa live que eles fizeram, o rapaz, o outro moço, que acho que não tem muito costume com o canal, ele quis fazer uma pergunta e ele barrou o rapaz, falou assim, não, eu preciso analisar para ver se é uma pergunta pertinente. Então a gente vê que ele tem todo aquele cuidado para que não seja falada uma coisa polêmica que possa vir causar um mal-estar ou uma visão diferente daquilo que ele quer passar para as pessoas. Então aí a gente fica a questão, será que Eduardo Vasco, né, é realmente dessa forma que ele se apresenta no YouTube? Será que ele é perfeitinho assim? Isso. Ele não tem nenhum erro? E não só ele, mas toda a Irmandade da congregação está fazendo as práticas que eles julgam sacrifícios de adoração a Deus por amor ou por medo? Simplesmente por medo do inferno ou por medo de um julgamento. Agora nós vamos dar continuidade nesse terceiro áudio. E lembrando, pessoal, isso que eles estão falando sobre vestimentas aqui, eles estão colocando aí várias regras que eles mesmos não seguem. Isso que o Michel falou é uma coisa real. Vocês querem ver? Vocês vão lá no Instagram e puxa lá CCB. Aí vocês vão ver vários perfis que eles postam fotos de várias mocidades, irmãos, irmãs, de vários lugares do país. Essas pessoas mandam para eles a foto e eles vão lá e divulgam a foto dessa pessoa como ela sendo um membro da congregação. E vocês vão ver lá, gente, que a maioria das fotos, as moças, ao meu ver, estão sensuais. Mas eu não julgo elas, porque não é porque elas fizeram aquilo com intenção. É que às vezes o modelo da roupa, ela tem um corpo bonito que deixa a roupa modelada. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver que a maioria está fora disso que eles dizem que é o correto. E a grande maioria são filhos de ministério, são filhos de cooperadores de anciães. É verdade. Vamos lá. Vai estar em constante julgamento. E para você não fazer aquela pessoa te julgar e pecar diante de Deus pelo julgamento dela, tem situações que você pode evitar. Eu, por exemplo, eu falava com a Rebeca, eu olhava assim, você percebe quando é um crente que está no lugar, quando é alguém ainda mais a nossa igreja, você consegue olhar assim e perceber de longe. E ali naquele lugar eu olhava assim, eu falava, eu falei com ela, a gente consegue aproveitar aqui tranquilo,
mantendo as nossas vestes normalmente e tal. Você trouxe uma taquetel, eu trouxe uma taquetel, tudo. Não vou tirar minha camisa, vou ficar tranquilo. A gente aproveita as piscinas natural e a gente poupa alguém ainda de pecar, de julgar a gente, achando que nós estamos, né? Porque de estar sem uma camisa, de estar... Infelizmente, é um cuidado que a gente tem que ter até mesmo, porque se você cai na boca do povo, meu irmão, aí você faz eles pecar, né, primeiramente, pelo julgamento, e ainda é uma situação que dá para você evitar sem... Eu mesmo não senti prejuízo nenhum, eu ter entrado ali de roupa nem nada. Vocês estão entendendo? Então o jovem na congregação, eles desde a sua infância, eles são castrados na parte sexual. Isso eu falo concernente a sentimentos. Eles são castrados até no seu próprio raciocínio. Veja só. Então quer dizer que ele estava numa lua de mel com a sua esposa, estava diante de uma piscina quente, fria, enfim. Piscinas de águas naturais. Águas naturais. E ele viu que tinha uma outra pessoa lá próximo que ele julgou que era da congregação, porque ele falou que é fácil de identificar um crente da congregação, porque o crente da congregação, o que ele faz? Ele olha para você e julga. Porque ele é condicionado a isso. Inclusive, ele fez isso, que quando ele olhou ao redor, ele identificou pessoas ali que possivelmente fossem da congregação, e aí a partir dali, ele começou a dosar o que ele ia fazer e o que ele não ia fazer. Inclusive, ele fala que eu fiquei ali com o meu tactel, de camiseta, mas será que se não tivesse ninguém ali ao redor que ele identificasse ser da congregação, ele iria tomar banho lá na piscina de camiseta e tactel? Talvez não. Então a gente vê, eu fico até com dó desse rapaz, porque o rapaz foi para sua lua de mel, era para ele aproveitar. O foco dele era em fazer a moça feliz, o foco da moça era em fazer ele feliz. Mas infelizmente, por conta dos dogmas, das crenças limitantes das religiões, eu digo religiões porque isso não é só a congregação, é várias. Os jovens fazem dessa forma, vai para os lugares, ficam ali atônitos para ver se alguém está julgando, se alguém tá olhando, se alguém vai condenar eles, e muitas das vezes deixa de aproveitar aquele momento que é um momento único, uma coisa que nunca mais vai voltar, porque ele não vai casar de novo, ele vai ficar casado com essa moça aí, então ele não vai voltar de novo àquele momento e ele nem aproveitou, porque a preocupação dele era em quem estava ao redor. A intenção dele era em não provocar escândalo para que não fizesse ninguém pecar. Primeiro que julgar não é pecado, tá na Bíblia, que a gente deve examinar, a gente deve sim julgar aquilo que é certo e que é errado. Com retidão, com justiça. Só que a gente tem que julgar com justiça, o que a igreja não faz. Ela julga injustamente. Quando ela vê uma moça com um vestido modelando o corpo, ela já julga que aquela pessoa colocou aquela roupa com a intenção de provocar uma malícia no outro. Então, isso aí é um julgamento injusto. E no final ele ainda fala sobre, então eu vou estar me ajudando e ajudando meu próximo. Eu não peco, eu não erro, né? Eu não transgrido e também faço com que o meu companheiro não transgrida. Mas nesse caso, eu vou ser um pouquinho polêmica aqui, viu, Eduardo? Você me desculpa, mas eu vou ser polêmica. O que você estava preocupado era de alguém ali fotografar você, porque como você agora tem um canal, você faz entrevistas, live, você agora se tornou uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, vamos dizer assim. Então o seu medo era alguém te fotografar ali de short, sem camiseta, e postar na internet, falar, olha lá, o crente da congregação que tem um canal. O filho do ancião. O filho do ancião, olha como é que ele estava aqui em tal lugar. Primeiro que se a pessoa fizesse isso, você poderia processar. Porque a pessoa não pode usar a imagem do outro indevidamente, porque você estava em um momento particular seu. Com certeza. E um outro detalhe, existe algo chamado princípio da dignidade. A partir do momento que você deixa de ser digno de você mesmo, para você andar conforme a dignidade da outra pessoa,
você não está se amando, cara. Não está sendo digno. Você não está sendo digno com você mesmo. O próprio Cristo, ele deixou muito claro. Aquele que não deixar pai e mãe para me seguir não é digno de mim. Ele não estava falando de deixar pai e mãe, ele estava falando da dignidade. Você está movimentando a sua vida com base nas regras e dogmas da religião e das pessoas e do julgamento delas. E você está deixando de viver a sua própria vida. Quando você se vê lá na frente, vai passar 10, 20, 30 anos, vocês vão estar dentro da igreja, mas vocês não vão estar um feliz com o outro. Um alegre com o outro. Entende? Por quê? Porque vocês não desfrutaram do casamento, vocês não desfrutaram de vocês mesmos. Não aproveitaram um momento tão lindo de vocês, um momento íntimo de lua de mel ali, que vocês com certeza gastaram dinheiro para ir para aquele lugar. Vocês não puderam aproveitar isso simplesmente por causa dos outros. Aqui, ó, a religião, ela fala para as pessoas: o mundo jaz do maligno, mas a religião não para de construir templo no mundo do maligno. A religião não para de pedir dinheiro para as pessoas para construir templo no mundo do maligno. Verdade. Entende? Então você precisa ter essa consciência que a religião, ela poda vocês, elas mentem para vocês e colocam um apocalipse que vai chegar e muito próximo e que vocês têm que se doar para eles. É verdade. Certo? Agora nós vamos para o último áudio. Biblicamente, né? A palavra deixa bem claro aqui, está escrito em Gênesis assim: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem pelo aquilo que a vez de vestir. Porquanto o vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então, as partes que o Senhor falou sempre foi assim, que o homem ele é sempre ansioso. O que eu como? O que eu bebo? O que eu visto? E a palavra deixa bem claro aqui, nesse sentido, que nós não temos que estar ansiosos por essas coisas, né? Vamos dizer, não é a alma maior do que o pão que perece, e nem a veste maior do que o corpo que o Senhor nos deu. Então, vai do bom senso. E que nem muitos irmãos estão falando, mas o povo acusa. Realmente, a maior cautela que temos e a conduta que nós vamos associar isso que nós estamos falando a respeito das vestes é pela acusação do próprio povo. Exato. Porque isso pesa muito. Você vê, né? Aqui ele fala da acusação, né? Então quer dizer, quem é o acusador? É o diabo. E aqui ele está deixando claro que quem é o acusador, que é o diabo, é o próprio povo da própria congregação. Porque você não vê nenhuma pessoa de fora da igreja apontar alguém, um jovem que é da congregação, que está usando uma regata, Verdade. que está usando uma bermuda. Até porque quem não é da igreja nem conhece a doutrina, nem sabe dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode naquela igreja. Mas ele fala aqui sobre as pessoas julgarem, que ele sabe que as pessoas julgam, mas aí é que tá, fica-se o X da questão. Nós servimos a Deus. Então a gente não deveria se preocupar com Deus, com a opinião que Deus tem contra nós, com a opinião, a visão que Deus tem de nós? Por que eu vou me preocupar com uma outra pessoa, a qual deveria estar cuidando da vida dela, porque não é gato para ter 7 vidas, para ficar cuidando da dos outros? Por que eu vou me preocupar com a opinião daquela pessoa, se quem me julga, quem me absorve é Deus? Então a gente já vê aí que as pessoas, na verdade, não estão preocupadas com Deus. Elas estão preocupadas com os outros. Elas estão preocupadas com como que o outro vai me ver. Mas eu sou aquilo que Deus me formou. Se eu sou uma pessoa nervosa, eu sou assim porque Deus me fez assim. O meu temperamento é forte. Então eu não preciso me preocupar se a outra pessoa vai me achar nervosa. Eu tenho que me preocupar com Deus. Eu ser para Deus aquilo que Ele me formou. E não eu ser uma coisa diferente daquilo que Ele me fez. Então, a gente vê que isso são pensamentos alienantes. Então, a gente precisa se libertar dessas coisas. Esse moço deixou de aproveitar momentos na vida dele, tá aí conversando sobre assuntos
servindo aí de formador de opinião para outras pessoas, mas nem ele mesmo tem opinião própria sobre ele, porque ele não faz, ele não fala o que ele sente, o que ele é. Ele fala, ele faz aquilo que os outros esperam dele. Então ele está sendo um fantoche do sistema. Ele está sendo um fantoche dos crentes da congregação. Se amanhã os crentes da congregação começar a dizer que ele não fica bem com esse blazer azul que ele está usando na live, ele vai deixar de usar esse blazer. Ele nunca mais vai pôr esse blazer, porque ele já perdeu a sua dignidade. Ele passou a viver a dignidade do outro. Ele faz, ele fala, ele age conforme o que os outros determina para ele o que é certo e o que é errado. Com certeza. Eu vou ler aqui um comentário que o Daniel Siqueira Barão, um irmão, ele colocou aqui no grupo do Facebook nosso, que é o Reflexões por Michael Oliveira, lá no Facebook. Ele colocou o seguinte: short não tem nada a ver com pecar. Minha família da CCB sempre usou. Apesar de ter esse dogma que calça é melhor. Mas no extremo calor, sem ar-condicionado, o povo usa. Mas para você ver, as mulheres não podem usar calça porque na sociedade de hoje e até antiga, mostrar as pernas era um ato de sensualidade. Mas na CCB eles gostam das irmãs de saia. Ou saia longa e saia mostra as pernas. E alguns olham as roupas íntimas de mulher. Então é hipocrisia. Daí você entende porque eles fazem do pecado sexual um pecado de morte. Porque eles mesmos gostam de pecar sexualmente. O que é proibido é mais gostoso. Se é proibido, praticou, morreu. Insanidade na graça. Verdade. Certo? É isso. Então eu vou só finalizar aqui esse áudio, esse último áudio, tá? Na vida do homem e da mulher, do moço e da moça. Porque quando você vai ver alguém que quer comentar da vida de outro, se ele tiver uma oportunidade, ele fala. Porque sem oportunidade ele já fala. Se tiver quando você for falar do moço, vai falar, aquele moço ele só anda de bermuda, só anda sem camisa, ele só anda assim. Por quê? Porque a acusação, ela tem predominado o ser humano mais do que o bom senso, a misericórdia, né? E, infelizmente, para resumir, pelo que eu entendi do Rick, do Eduardo, e na minha opinião, primeiro, aqueles que estão fielmente servindo a Deus, chegará um momento que aquilo não vai caber a você, porque aquilo não vai te fazer bem. Porque você já tem que se desviar das ciladas do inimigo e ainda tem que se desviar da visão dos perseguidores. Então você não vai se sentir bem. Segundo, se for para escandalizar, que não use. Entende? Se for para escandalizar, que não use. Escandalizar quem? A congregação cristã no Brasil, os seus frequentadores e principalmente os seus líderes que fizeram tópico de ensinamento em cima disso. Quem são os maiores acusadores na congregação cristã no Brasil? São os líderes anciães da congregação que fazem tópico em cima disso para amordaçar, para castrar a mocidade. E é isso que vocês escutam da boca do cooperador de jovens dentro das reuniões de jovens e menores. Seus filhos não podem ser felizes, não podem ser eles mesmos. A dignidade dos seus filhos é tirada para colocar a dignidade de um ancião. É verdade. Porque quando, por exemplo, o que é causar escândalo? Você se sentiria escandalizada em chegar em uma loja, vamos dizer assim, nas Casas Bahia e encontrar uma pessoa com a roupa da Magazine Luiza? Você ia se sentir estranho. Você ia falar, pô, o que está fazendo um funcionário da Magazine nas Casas Bahia? Você ia achar aquilo estranho. Então, quando as pessoas dentro da igreja, dentro da CCB, por que elas são colocadas a usar certo tipo de roupa? Não é porque eles estão preocupados com a sua moral, com o seu caráter, eles estão nem aí para você. Eles estão preocupados com a placa deles, eles estão preocupados com o nome deles. Inclusive é isso que as empresas fazem. As empresas, quando você entra numa empresa, ela te dá o uniforme dela. Por quê? Porque ela quer que você seja um representante dela. Então ela vai te dar a roupa conforme aquilo que eles julgam que representa a marca da empresa. Então o que representa para a CCB a marca dela
é o rapazinho de terno, é a mocinha com a roupa cobrindo tudo fechadinho, tudo daquele jeito que eles julgam ser o correto. Mas uma igreja que se diz que a sua doutrina é baseada na Bíblia, eu só queria que mostrassem para nós aonde que está baseado na Bíblia que uma moça não pode usar uma saia até o joelho, que um rapaz não pode usar uma bermuda. Aonde que está escrito isso? Ele não soube, ele não teve base bíblica para responder isso para a mocidade na live. E como que é o nome dele? Valério. Valério de Tariri. Eu peço perdão a você, irmão Valério. E ao mesmo tempo dou graças a Deus que meu filho não participa da sua reunião. Porque você iria ensinar ele a pensar como um cavalo. A só olhar para onde a pessoa que bate a rédea manda. Verdade. E eu quero que o meu filho seja uma pessoa livre para ele fazer as escolhas dele corretas. Que ele não escolha o certo porque eu determinei que aquilo seja o certo. Mas que ele escolha o certo porque a consciência dele mostra que aquilo é o certo para ele. Então, eu me admiro. Você, uma pessoa que está à frente da mocidade, à frente das crianças, tem um pensamento tão alienado, tão fechado, tão equivocado sobre as questões. Eu acho que o irmão precisa ler um pouco mais. A Bíblia, ela fala das vestimentas daquela época, de 2 milhões de anos atrás. De judeus. De judeus ainda por cima. Entendeu? Eles não estão falando das roupas de hoje. A gente ensinar que as pessoas, que os nossos filhos ande com uma roupa modesta, isso não quer dizer que eu vou falar para o meu filho, que é um menino, que ele não possa colocar um short. Eu vou ensinar para ele pode usar um short, desde que seja um short com modéstia, não seja um short curto, um short transparente, um short que deixa as partes íntimas à mostra. Fora isso, ele é livre para usar qualquer short que ele quiser. Então, você precisa ampliar sua visão. Porque senão você vai estar formando cidadãos, não. Você vai estar formando pessoas alienadas, equivocadas, de mente, sabe, travada. E isso, infelizmente, vai resultar no que aconteceu na vida do Eduardo. Dele ir para um momento de felicidade dele, que era a lua de mel dele, e ele não poder aproveitar, porque a mente dele está ali, ó, presa nos dogmas e crenças que nem com base bíblica tem. Com certeza. E, inclusive, eles, o que eles fazem, né? O que os líderes religiosos eles fazem? Eles colocam isso como condicionante para a sua salvação. Eles colocam isso como base para que você possa ter a sua salvação. Eles tiram o mérito da cruz, certo? Então, para você ter a salvação, você precisa andar de terno e gravata e fazer do jeito da congregação. As irmãs usarem saia. Então, o feito da cruz não valeu de nada para eles. E distorcendo o que é bíblico, porque o que diz é que se você crer, será salvo. Então, se ele fala que para você ser salvo, você precisa andar com certas roupas, de certa forma, que é o que a igreja diz, então ele está invalidando aquilo que está na Bíblia, que é, se creres, será salvo. Sim, e inclusive nada te separará do amor de Cristo. Então, se você usar uma roupa X, não vai te separar. Se você usar uma roupa Y, não vai te separar também, porque a obra já foi consumada na cruz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ah, não se esqueça, vai lá no grupo do Facebook nosso, que é Reflexões por Michael Oliveira, e se inscreva também lá no nosso grupo. E isso vai ser muito bom para a gente poder ter um relacionamento muito maior. Verdade. Certo? Ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos, deixa o seu like também e também deixa os seus comentários. E também deixando hoje para vocês aqui que o meu canal, eu estou voltando com o meu canal, lá nós vamos falar de diversos assuntos. Hoje já teve um vídeo lá, já postei agora às 5 horas da tarde, você pode ir lá também ver esse vídeo. Qual é o nome do teu canal? O meu canal é Ma Oliver Conversas. É uma pequena conversa sobre as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas reflexões sobre os diversos assuntos que eu vou abordar lá no canal. E se você tiver algum assunto que você queira que eu comente, que eu aborde, deixa lá nos comentários, tá? A sua ideia de assunto
E a gente faz os próximos vídeos, talvez, já dentro desses assuntos trazidos para vocês. Então eu conto com a participação de todos vocês. Vou deixar aqui na descrição o link do canal dela, Oliver Conversas, para que você também possa dar uma passadinha no canal dela, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Fiquem com Deus. Amém.